estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Deixa eu retirar a minha máscara aqui. Hoje eu vou abordar o nosso tema, que é o mundo em transformação. Lembrando que este tema está sendo trabalhado nas aulas de disciplina, nas disciplinas de ciências, inglês e matemática. Quando pensamos no mundo em que vivemos, tal qual ele é nos dias de hoje, podemos citar vários pensadores matemáticos que contribuíram para essa transformação. Entre eles podemos citar Isaac Newton, criador do cálculo por volta do século XVII, René Descartes, criador da geometria analítica, também no século XVII, Euclides, que fundamentou a geometria no século III a.C., Pitágoras e sua principal descoberta, que ficou conhecida como Teoria de Pitágoras, que trata da relação matemática entre os comprimentos dos lados de qualquer triângulo retângulo, e tantos outros contribuíram para que esse mundo, se tornasse como é hoje. Dentre tantos filósofos matemáticos importantes, hoje eu gostaria de falar a vocês um pouco sobre Tales de Mileto, sua biografia e algumas de suas contribuições. Tales é considerado por alguns o primeiro filósofo do Ocidente. Nasceu na cidade de Mileto, era um comerciante de sucesso, o que lhe permitia fazer diversas viagens e conhecer culturas diferentes. Estima-se que ele tenha passado por terras egípcias e por diversos povoados e cidades do Oriente Médio, o que lhe proporcionou o contato com a matemática e a engenharia egípcias, bem como a astronomia babilônica. Os egípcios tinham um conhecimento profundo de matemática, o que lhes permitiu construir as pirâmides colossais. Porém, a matemática era apenas uma técnica utilizada para a construção e ações cotidianas, não sendo elaborada e estudada sistematicamente. Tales, ao trazer a matemática para a Grécia, iniciou um modo de cultivo sistemático do conhecimento matemático, o que lhe proporcionou uma maior precisão para os estudos astronômicos e lhe permitiu formular o Teorema de Tales. Para alguns historiadores da matemática antiga, a geometria demonstrativa iniciou-se com Tales de Mileto. Apesar de não ter deixado nenhuma obra, o que chegou até nós é baseado em antigas referências gregas, que atribuem a ele um bom número de descobertas matemáticas definidas. Para se ter uma noção, é provável que Tales tenha previsto por volta do ano de 585 a.C., aos 40 anos aproximadamente, o dia e a hora em que aconteceria um eclipse solar, apenas com observações a olho nu da posição da Terra e da Lua em relação ao Sol. Com conhecimentos de astronomia e com cálculos matemáticos, vamos aprender um pouquinho mais a respeito desse grande matemático? Para isso, assistam o vídeo. Matemática em toda parte. Tales de Mileto, o primeiro matemático de que se tem notícia. Ele ficou conhecido por ter descoberto uma maneira de medir a altura das pirâmides do Egito sem ter que subir nelas. A pirâmide de Quéops, chamada de a Grande Pirâmide, foi construída por volta de 2550 a.C. Media 146,6 metros de altura quando foi construída, o que equivaleria hoje a um edifício de 48 andares. Quando visitou o Egito, Tales surpreendeu os faraós ao calcular a medida da altura da pirâmide de Quéops, medindo a sombra que ela projetava no solo. E como ele fez isso? Os triângulos semelhantes têm os ângulos respectivamente iguais. Tales sabia que se os dois triângulos são semelhantes, seus lados correspondentes são proporcionais. Tales levou em conta que uma vez que o Sol está muito distante da Terra, seus raios podem ser considerados paralelos.
Quando então a sombra do bastão, o S pequeno, ficou exatamente do mesmo tamanho do bastão, H pequeno na nossa fórmula, imediatamente Tales mediu a sombra. Matemática em toda parte. Como podemos ver no vídeo, através do seu experimento que ficou conhecido como Teorema de Tales, ele conseguiu descobrir a altura de uma pirâmide a partir do comprimento de retas e das retas transversais da construção, através do Teorema de Tales. Através desse teorema, conseguimos determinar, por exemplo, a altura de um prédio, tomando por base a sua sombra e utilizando a comparação de dois triângulos que são semelhantes. Após que com essa introdução, você já descobriu a respeito do que falaremos hoje. Acertou quem disse semelhança de triângulos e Teorema de Tales. Vamos a eles? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos aprender sobre o processo que Tales utilizou para descobrir a altura da pirâmide de Quéops. Por meio do Teorema de Tales, para vocês terem uma noção, é possível descobrir a altura de prédios, de postes, de árvores, etc. Na aula de hoje nós vamos ver congruência de triângulos, Teorema de Tales e semelhança de triângulos. Primeiro, eu gostaria de perguntar a vocês, semelhança e congruência têm o mesmo significado? Não, não tem. E aí eu vou demonstrar para vocês de maneira empírica. Primeiro, o que seria congruência e semelhança? Os polígonos são congruentes quando eles possuírem o mesmo formato e a mesma medida. Os polígonos serão semelhantes quando eles possuírem o mesmo formato e lados proporcionais. Como a nossa aula é a respeito de semelhança e congruência de triângulos, eu vou falar de triângulos congruentes e semelhantes, tudo bem? Aqui no quadro, pessoal, eu tenho uma malha quadriculada e nela eu tenho alguns triângulos. Primeiro nós vamos demonstrar o conceito de congruentes. Congruentes, nesse caso, são triângulos que possuem mesma forma e mesma medida. Então, olhando nesses triângulos, nesses vários triângulos, nós conseguimos identificar alguns que são congruentes. Por exemplo, vamos ver aqui. Eu posso perceber que esse triângulo verde aqui, ó, ele tem a mesma forma e a mesma medida, por exemplo, que esse vermelho. Como que eu comprovo isso? Vamos sobrepor um e o outro? Olha aqui, ó. Eles são exatamente da mesma forma e com a mesma medida. Então, esses dois, eles são aquilo que a gente chama de congruentes. Vocês conseguem identificar mais alguns? Eu consigo. Olha aqui, ó. Esse e esse parecem ser congruentes. Como que eu comprovo? Vou pegar esse triângulo preto e vou sobrepor sobre esse, ó. Consegue perceber que eles têm a mesma medida? O mesmo formato e a mesma medida. Então, esses dois também são congruentes. Tem mais algum aqui? Não, né? Ok. Então, fica definido que congruente tem a mesma forma e a mesma medida. E semelhantes? O que seriam triângulos semelhantes? Eles têm que ter a mesma forma, lembra? E lados proporcionais. Vamos analisar quais desses têm as mesmas formas. Primeiro, esses que nós já vimos, nós percebemos que eles têm a mesma forma, porque nós sobrepomos um ao outro e vimos que eles têm a mesma forma. E será que eles têm lados proporcionais? Mais algum tem lado? Desculpa. Mais algum tem a mesma forma que esses? Esse aqui, ó, acredito que tem a mesma forma que esse. Como que a gente comprova isso? Vamos sobrepor as figuras e olhar os ângulos. Esse e esse. Se os ângulos tiverem a mesma medida, nós conseguimos comprovar. Olha aqui, ó. Esse tem a mesma medida que esse, que tem a mesma medida que esse. Então, esses dois são semelhantes. Deixa eu pegar o terceiro aqui. Esse vermelho também é. Olha aqui, ó. Ó, mesma medida, mesma medida, mesma medida. Então, ele também é semelhante. Será que nós temos mais alguns? Mais algum?
Esse aqui, ó, parece também ser semelhante a esses outros 3. Vamos testar? Mais uma vez, vou pegar o triângulo, olha, sobreponho os lados e eu consigo identificar que eles têm a mesma medida de ângulos. Então, eles são semelhantes. Será que eu tenho mais algum? Acho que não, né? E esses aqui embaixo, será que a gente tem algum semelhante a eles, sem ser os dois? Esse aqui eu acho que é, ó. Vamos testar? Ó, vou sobrepor a essa figura, ó. Mesma medida de ângulo, mesma medida de ângulo, mesma medida de ângulo. Então, esses aqui são semelhantes, analisando a forma. E com relação aos lados proporcionais? Eu quero demonstrar, pessoal, se esses dois triângulos, eles têm lados proporcionais. Então, para o triângulo amarelo, meninos, os vértices eu vou dizer que são A, B e C. Isso para o triângulo amarelo, ok? Para o triângulo preto, eu vou colocar os vértices dele como A', B' e C'. Agora vamos elaborar um modelo matemático no qual a gente comprova a relação entre esses lados, que esses lados são proporcionais. Eu posso dizer assim, ó, o lado AB do triângulo amarelo, assim, ó, o lado AB do triângulo amarelo está para o lado A'B' do triângulo preto, assim como, posso dizer do lado BC? Assim como o lado BC do triângulo amarelo está para o lado do triângulo preto B'C', mais uma relação. Posso também dizer que o lado AC está para o lado A'C' do triângulo C. Do triângulo preto, desculpa. E aí o que acontece? Nós estabelecemos uma relação e agora nós vamos ver qual é a medida desses lados. Na régua eu consigo identificar, olha lá, para o triângulo amarelo. Aqui faltou uma linha aqui. Para o triângulo amarelo, ó, esse lado ele mede 15 centímetros. Então eu posso dizer nessa relação que aqui, ó, o AB mede 15. E o A'B'? Vamos medir? Ó, ele mede 30 centímetros. É uma razão, é uma divisão. Se eu simplificar isso aqui, vai dar meio. E se esses lados são proporcionais, pessoal, as demais razões que eu escrevi, a relação entre elas, a medida, também tem que dar o mesmo resultado. Vamos ver para o lado BC e B'C'? Olha aqui, ó, o lado BC. Para o triângulo amarelo, ele mede 10 centímetros. Então, para aqui, ó, 10 centímetros. E B'C'? O B'C' mede 20 centímetros. Posso simplificar. Isso aqui dá meio. Então, a relação entre AB e AB', o resultado é o mesmo que BC dividido por B'C', que é o mesmo que AC dividido por A'C'. Assim, eu comprovo que eles são semelhantes, que os lados deles são proporcionais. E quando não for possível comprovar essa congruência entre triângulos de maneira empírica, como nós acabamos de fazer? Primeira congruência. Como que a gente faz? Tem alguns casos que, através deles, é possível a gente identificar se esses triângulos são congruentes ou não. Primeiro caso que eu vou trazer para vocês é lado, ângulo, lado. Nesta ordem, tudo bem, pessoal? Então, dois lados congruentes, se eu tiver dois lados congruentes, os ângulos formados também serão congruentes. Eu tenho dois triângulos aqui. Quero saber se eles são congruentes. Primeiro triângulo de vértices, desculpa, A, B, C. Segundo triângulo de vértices D, E, F. Lado, ângulo, o lado, desculpa. Olha para esse triângulo marrom.
ele tem um lado que mede 3 unidades, que é o lado AB. Em seguida, ele tem um ângulo de 90 graus. E depois, um lado, que é o AC, que mede 2. Vamos ver no triângulo azul? Eu também tenho um lado que mede 3, que é o lado DE. Depois, eu tenho um ângulo de 90 graus. E em seguida, um lado EF, que mede 2. Se eu tiver dois triângulos e conseguir enxergar essa relação entre eles, eu não preciso de mais nada. Eu comprovo que eles são congruentes. Entenderam? Eu vou passar mais um caso agora. Ó. Lado, lado, lado. Mesma coisa. Tenho dois triângulos, certo? Triângulo com vértice ABC, triângulo com vértice DEF. Se eu tiver os três lados com a mesma medida para os dois, eles são congruentes. Então, para o triângulo marrom, eu tenho um lado que mede 3, que é o lado AB, um lado que mede 2, que é o lado AC, e um lado que mede 3,61, que é um lado BC. Para esse, eu também tenho? Tenho, olha lá, ó. Eu tenho um lado que mede 3, que é o lado DE, tenho um lado que mede 2, que é o lado EF, e tenho um outro lado que mede 3,61, que é o lado FD. Então, eu comprovo que esses dois triângulos são congruentes. Acompanhe comigo o próximo caso. Olha aqui, ó. Esse é lado, ângulo, ângulo oposto. Vou ler com vocês. Quando dois triângulos possuem um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado congruentes, então esses dois triângulos serão congruentes, são congruentes. Dois triângulos, ABC, DEF. Vamos conferir se eles são congruentes? Olha aqui, para o marrom, eu tenho um lado AB que mede 3. Em seguida, eu tenho um ângulo adjacente de 90 graus. E oposto a esse lado, eu tenho um ângulo de 56,31. Vamos ver se o outro também é assim? Ó, eu tenho um lado DE que mede 3. Adjacente a esse lado, eu tenho um ângulo de 90 graus. E oposto a esse lado, eu tenho um ângulo de 56,31. Então, eu consigo comprovar que esses dois triângulos, eles são congruentes. E o Teorema de Tales? O Teorema de Tales afirma que um feixe de retas paralelas determina em duas retas transversais segmentos de reta ordenadamente proporcionais. Olha que bacana. O que seria um feixe de retas? Meninos, um feixe de retas é um conjunto de retas. Quando eu tenho mais que 3 retas, é um feixe. Então, neste caso, quem seria o feixe de retas? A reta R, S e T. Retas transversais. Nós já vimos em aulas anteriores que o que é uma reta transversal? É uma reta que intercepta a outra reta em um ponto só. Então, nesse caso, nós temos duas retas transversais que são U e V. E os pontos que são interceptados? Na reta U, nós temos o ponto A, que é o ponto que intercepta a reta U e R. Ponto B, que intercepta U com a reta S. E ponto C, que intercepta a reta U com a reta T, entenderam? A partir disso, nós temos alguns segmentos. Lembra que eu falei de segmento de reta, definir reta, semirreta e segmento de reta? O que é um segmento de reta? A reta não é infinita. O segmento de reta é aquele segmento que parte de um ponto e encerra, vamos dizer assim, um outro ponto. Ele tem um início e ele tem um fim. Então, nesse esboço matemático, nesse modelo matemático, eu tenho alguns segmentos. Acompanha comigo, ó. Eu tenho o segmento que vai de A a B, correto? O segmento que vai de B a C, mas tem um segmento que vai de A a C. Na reta V, tem um segmento de D a E, outro segmento de E a F, mais um de D a F. Assim, nós podemos fazer o seguinte, nós concluímos o seguinte, que de acordo com o Teorema de Tales, considerando os feixes de retas R, S, T e duas retas U e V, transversais a esse feixe, podemos escrever as seguintes proporções. Olha aqui, ó. O segmento AB
está para o segmento BC, assim como, agora nós vamos analisar na transversal V os segmentos similares. Olha aqui, para a reta V, o segmento DE para o segmento EF. Vamos fazer mais um para ficar mais claro? Posso estabelecer uma outra proporção. Olha aqui, ó. O segmento AC está para o segmento AB, assim como na transversal U, o segmento DF está para o segmento DE. Olha o outro. AC está para BC, assim como DF está para EF. Lembrando, meninos, que essas não são as únicas proporções que a gente pode ter, não. Nós podemos ter várias. A outra forma que a gente pode analisar essas proporções seria através da propriedade fundamental das proporções, que diz o seguinte, ó, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Eu tenho uma proporção aqui, ó, AB está para BC, assim como o DE está para EF. Como é que eu posso escrever essa proporção? AB, o segmento AB, vezes o segmento EF é igual ao segmento BC vezes o segmento DE. Resolvendo essa equação, meninos, eu consigo descobrir uma outra proporção, que é AB está para DE, assim como BC está para EF. Aqui, ó, tem mais algumas, eu não vou aplicar agora, não vou fazer com vocês, mas eu deixo de desafio para vocês descobrirem outras proporções com relação a esses segmentos. Tudo bem? Agora que eu falei dessas proporções, eu não sei se ficou um pouco vago, nós vamos fazer um exemplo para frisar a nossa matéria. O exemplo é o seguinte, meninos, ó, eu tenho uma situação aqui, né, de um feixe de retas paralelas cortado por transversais e eu quero descobrir o valor de x através das proporções. Vocês viram que nós temos várias proporções. Será que se eu fizer qualquer proporção daquela, desde que numa maneira ordenada, eu consigo descobrir o mesmo valor de x? Eu vou escolher aleatoriamente aqui uma proporção. Olha aqui, ó. Eu vou escolher o seguinte, o lado BC, vou escrever aqui, ó. O segmento, BC está para o segmento AB, assim como, agora de cá eu tenho que pegar de maneira ordenada. Se eu peguei BC, então aqui é EF, ó, o segmento EF está para o segmento DE. Vamos substituir? Segmento BC, x, não é? Segmento AB, 10. Segmento EF, 3. Segmento DE, 5. Vamos utilizar a propriedade fundamental das proporções? Produto dos extremos vezes o produto dos meios. Fica assim, ó. 5x é igual a 3 vezes 10, 30. Então, qual é o valor do x? 6. Será que se eu selecionar uma outra proporção, eu chego nesse mesmo resultado? Vamos fazer uma só para a gente entender? Eu vou selecionar outra, vou selecionar aqui, ó, AB, vou fazer aqui, ó, AB está para DE, AB está para DE, assim como BC está para EF. Vamos fazer assim? Assim como, então, BC está para EF. Vamos substituir? Segmento AB mede 10. Segmento DE mede 5. Segmento BC mede x. Segmento EF mede 3. Vamos multiplicar cruzado aqui, pessoal, ó. X vezes 5, 5x. 10 vezes 3, 30. Olha, ficou igual aqui, ó. Qual é o valor de x?
6. Então, qualquer que seja a proporção que eu vá selecionar, desde que seja uma maneira ordenada, o resultado será o mesmo. Tudo bem? Assim como nos casos de congruência, meninos, na semelhança de triângulos, nós também temos casos em que nós conseguimos descobrir essa semelhança sem ter que ser de maneira empírica. Primeiro caso, ângulo, ângulo. Sempre que dois triângulos possuírem dois ângulos correspondentes congruentes, eles serão semelhantes. Então, eu tenho dois triângulos aqui também, ó, um triângulo ABC e um triângulo DEF. Em vermelho, eu marquei os ângulos correspondentes. No triângulo ABC, eu tenho um ângulo de 90 graus e um ângulo de 36,87. No triângulo DEF, também, eu tenho um ângulo de 90 graus e um ângulo de 36,87. Então, analisando apenas esses dois ângulos, eu consigo concluir que eles são semelhantes. Segundo caso, lado, lado, lado. Aqui vai falar da proporcionalidade, né? Se dois triângulos têm os três lados proporcionais, significa que eles são semelhantes. Vamos analisar o primeiro e o segundo triângulo, ABC com o triângulo DEF. O lado AC está para o lado DF. Vamos fazer a divisão entre os lados? Então, 5 está para 15. Se você simplificar, você vai descobrir que isso aqui, ó, vai dar 1/3. Vamos testar o outro lado? Vamos ver o outro lado para ver se dá 1/3 também? Olha aqui, ó. O lado AB, 4. O lado DE, 12. Vamos fazer 4 está para 12? Então, fica 4 dividido por 12, simplificando, também dá 1/3. Último, lado CB e lado EF. BC ou CB mede 3 e EF mede 9. Então, vamos fazer 3 para 9, simplificando, dá 1/3. Então, a proporcionalidade de todos os lados é 1/3. Significa que eles são semelhantes. Tudo bem? Terceiro caso de semelhança. Lado, ângulo, lado. Quer dizer o seguinte, se eu tiver dois triângulos, um lado proporcional, um ângulo comum e outro lado proporcional, significa que eles serão semelhantes. Vamos avaliar? Vamos fazer desse triângulo maior para esse triângulo menor, tá certo? Nesse triângulo maior, eu tenho um lado DF, que mede 20. No menor, eu tenho um lado AC, que mede 5. Se eu fizer 20 dividido por 5, dá 4. Tudo bem? Ângulo comum, 36,87, 36,87. Agora, essa segunda medida aqui de proporcionalidade também tem que dar 4. Será que dá? Olha aqui, ó. Lado DE, 16. Lado AB, 4. 16 dividido por 4, 4. Então, significa que eles são semelhantes. Agora, vamos fazer alguns exemplos para nós entendermos o que nós acabamos de aprender. Aqui eu tenho um exemplo qualquer. Ó, eu tenho dois triângulos, eu disse que eles são semelhantes e eu quero descobrir o valor de x. Eu vou estabelecer a seguinte relação, ó. O triângulo ABC e o triângulo DEF, certo? Vou estabelecer relação. AC está para DF, assim como AB está para DE. Qual que é a medida de AC? 5. De FD ou DF, x. Segmento AB, 4. Segmento DE, 12. Vamos fazer a multiplicação cruzada aqui, ó. 4 vezes x, 4x. 5 vezes 12. Então, 4x é igual a 5 vezes 12, 60. Qual é o valor de x? 15 centímetros. Mais um. Tem um outro, aqui é um triângulo, né? Eu quero saber o valor de BD, sabendo que o segmento de reta DE é paralelo a essa base. Vocês conseguem enxergar dois triângulos aqui? Eu tenho um triângulo grande que tem vértices A, B, C. E um triângulo menor que tem vértices B, D e E. Quando nós separamos esses dois triângulos, nós temos para o triângulo pequeno uma medida do lado BD, x,
e do BE, 4. E para o triângulo grande, eu vou voltar, ó. Para o triângulo grande, o lado AB mede x mais 3. O lado BC mede 4 mais 6. Então, para esse triângulo maior, os lados são x mais 3 e 4 mais 6. Vamos estabelecer a relação de proporção entre eles? Assim, ó. Esse lado, BD, está para o lado BA, assim como o lado BE está para o lado BC. Vamos substituir? BD, x, está para BA, x mais 3. Assim como, né, igual. BE, que é 4, está para 4 mais 6, que é 10. Vamos fazer a multiplicação cruzada? Fica 10x igual a x mais 3 multiplicado por 4. Vamos aplicar a propriedade distributiva? Fica 10x igual x vezes 4, 4x. 3 vezes 4, 12. Então, dá 4x mais 12. Vamos subtrair 4x? Então, fica 10x menos 4x igual a 12. 10x menos 4x, 6x. Se 6x é igual a 12, o x é 2. Tudo bem? Por que eu estabeleci essa proporção? Por que eles são semelhantes? Olha aqui, ó. Só para lembrar. Esse ângulo do vértice B, ele é um ângulo comum, correto? Para os dois triângulos. E esse aqui, ó, esse ângulo D do vértice D, com esse ângulo do vértice A, eles também têm a mesma medida. Por quê? Porque eles são correspondentes. Então, se eu tenho dois ângulos que já têm a mesma medida, são congruentes, eu consigo provar que esses triângulos são semelhantes. Tudo bem? Chegamos ao final de mais uma aula, então, pessoal. Vamos falar um pouquinho a respeito do que nós aprendemos. Ó, semelhança de triângulos, teorema de Tales, congruência, fizemos atividades, não foi assim? Vou deixar algumas atividades para vocês no portal Escola em Casa. Façam, porque foi elaborada com muito carinho. No mais, até a próxima aula.